Olha só, o site Drops de Jogos, editado pelo nosso querido amigo Pedro Zambarda e com uma história aí de 10 anos de jornalismo de videogames, foi clonado. É isso mesmo. A gente vai trazer todos os detalhes sobre isso, você vai entender como isso funciona e o que pode ser feito, né, se por acaso você também passar por isso, agora no Plantão do Meteoro. Imagine o seu trabalho de 10 anos ser clonado. Pois é, vou trazer o Pedro Zambarda aqui para contar que não é nada agradável, né, Pedro? Não é agradável. O que eu quero dizer por clonar, Lúcio? Não é que ele pegou, assim, copiou o meu site. Eu tinha o domínio, dropsdejogos.com.br. Pelas regras do registro BR, qualquer pessoa pode requerer esse domínio, uma vez que ele esteja vago. Só que existe, Lúcio, aquelas pessoas que compram domínios em massa, você sabe disso, até para ranquear bem na internet. E o meu site é muito bem ranqueado no Google. Então uma rede de sites adquiriu. Só que, Lúcio, eu tinha feito uma coisa antes de vagar o domínio. Eu entrei com um processo no INPI, de propriedade intelectual. Em primeira instância foi indeferido, porque Drops de Jogos é um nome genérico, mas com uma advogada eu entrei com recurso. Não é um negócio muito complicado. E Pedro deu mole, tem que registrar normalmente. Não, eu não dei mole. Vocês vão entender que tem uma sacanagem nisso. Uma sacanagem enorme. E é o seguinte, eu primeiro fui indeferido com o recurso da advogada, eu fui informado por ela que no recurso eu ganhei. Então, Lúcio, eu inclusive estou gravando esse corte para deixar registrado para o cara que pegou o endereço. Eu sou dono da marca. Eu não estou só dizendo que eu preciso do endereço por razões empresariais, mas é o seguinte, uma vez eu sendo proprietário da marca, Lúcio, abre-se uma brecha para uma disputa mais séria do que um processo aberto. Porque eu não autorizei ele a usar a marca dessa forma. Vocês entendem isso, gente? O processo para você adquirir uma marca é mais complicado do que um domínio. Então é o seguinte, eu falei sobre esse caso na Band News Brasília, eu tô falando em todos os lugares porque é isso. Se o cara não quer negociar o endereço... Porque assim, ele me mandou um e-mail, só que ele não deu nenhuma brecha que vai conversar comigo sobre isso. Então, eu vou falar o que tá rolando, tá? Vamos ver esse programa de rádio que eu gravei com o Alex Leal, que é desenvolvedor de jogos e é jornalista lá na Band News Brasília. A redação do Drops de Jogos enfrenta uma batalha jurídica e técnica após ter seu domínio original .com.br apropriado por terceiros e transformado em um site espelho que recentemente passou a redirecionar o tráfego para o portal Ultra Curioso. O conflito, que se estende desde a fundação do site em 2015, ganhou novos contornos em fevereiro de 2026, com o uso estratégico de recursos do INPI para reaver a marca e interromper a confusão digital causada aos leitores. A disputa por domínios idênticos vai além da burocracia, gerando uma dor de cabeça que afeta a credibilidade jornalística e a segurança dos usuários na rede. Eu conversei com o jornalista Pedro Zambarda, proprietário original e criador do Drops de Jogos. Fala, meu amigo Alex Leal e ouvintes da Band News. É o seguinte, o Drops de Jogos é um site que tem história no jornalismo de videogames do Brasil. Desde 2015, surgiu como site parceiro do Catraca Livre e hoje é parte do Portal Wide do estado de Minas. Ele basicamente teve a sua marca aí surrupiada, né? A gente tinha a propriedade do domínio dropsdejogos.com.br por conta de questões. Importante dizer uma coisa, tá? E aí vale uma crítica ao Registro BR. Eu vou conversar com vocês, tá, Registro BR? Não é que o cara pegou o domínio, Lúcio, porque eu dormi no ponto. O domínio é liberado num dia determinado. Eu entrei com pedido. Então o registro, eu acho que, na minha opinião, errou. Passou para um outro cara que provavelmente deve ter pago mais. E assim, isso vai dar um problema, porque agora eu sou dono da marca. Questões burocráticas, a gente abriu mão do domínio para eu
assumi como titular, então eu entrei com um processo regular no Registro BR, e outro CNPJ acabou pegando o site e criando um site de games paralelo usando o nosso nome. A questão toda, Alex e ouvintes, é que nós entramos com um processo de registro no INPI, né, para propriedade intelectual. E eu recebi um aviso da minha advogada dizendo que nós, de fato, teríamos conquistado a marca e tentando entrar no melhor entendimento para voltar a utilizar o domínio dropsdejogos.com.br. No momento, nós estamos no dropsdejogos.ai.com.br. O site segue com as atividades regulares, mas teve esse problema de clonagem. Então, Lúcio, esse é a entrevista que eu dei para a Band News. Vamos resumir as questões, tá, gente? Para não ficar confusão. Sim, gente, o Drops surgiu como site de games do Catraca Livre, tá? O site Drops de Jogos foi clonado, entendo o que aconteceu, elencamos todas as informações. Por Pedro Zambarda, editor-chefe do site Drops de Jogos. O site Drops de Jogos, o Drops, editado e dirigido por aquele que vos escreve, foi clonado. Estamos atualmente no endereço dropsdejogos.ai.com.br, que é do portal Uai, que é proprietário do jornal Estado de Minas, mas fomos proprietários, desde a fundação do site em 2015, do domínio dropsdejogos.com.br. Devido a problemas com o proprietário da URL dropsdejogos.com.br, esperamos vagar um endereço no registro BR para adquiri-lo. O pedido de endereço, no entanto, foi negado para ser repassado para o CNPJ que está na tela. No lugar do nosso endereço original, foi colocado outro site de mesmo nome, que está em operação desde 12 de dezembro de 2025. O conteúdo da página inclui textos genéricos sobre games, tecnologia e criptomoedas. Tá? Esse é o Drops de Jogos Clone, esse é o original. Tá? Uma teia de sites. Fontes encaminharam ao Drops de Jogos as informações sobre esse CNPJ e fomos checar esses mesmos dados. Ele é dono de pelo menos 36 sites no mesmo registro, Lúcio. E aí tem todas as páginas que eu elenquei. Tá, e eu chequei uma por uma, é dele mesmo. Por quê, Lúcio? Isso é para farmar clique e audiência e publicidade. Principalmente nessa época, era de IA, entendeu, gente? São sites de tecnologia, apostas, esportes, tem sites femininos também, entre outros temas. Sempre com conteúdos genéricos para provavelmente lucrar apenas com publicidade cliques. Registro no INPI. No Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, o Drops entrou com um pedido de registro da marca. Inicialmente, a entidade indeferiu o pedido. Nós, através de advogados, entramos com recurso, que tem o print do site do INPI, titular Pedro Zambarda de Araújo. O nome da marca, Drops de Jogos. Embora no site do INPI ainda apareça como pendente após pedido de indeferimento, a defesa nos informou que a marca foi deferida com recurso. O Drops de Jogos é a sua história. Criado em março de 2015, o Drops de Jogos, ou Drops, tem mais de uma década de jornalismo e parceria com veículos de imprensa reconhecidos. O Catraca Livre lançou o site há quase 11 anos. Fizemos parte do DigiClub, que era um site de tecnologia do Brasil 247, da rede social finlandesa História, da chinesa Top Buzz, da ByteDance. Sabe de quem a ByteDance é dona, Lúcio? Do TikTok. É verdade. Trabalhei com eles. E hoje estamos hospedados no portal Uai do jornal Estado de Minas. A gente lançou também uma revista de realidade virtual, tá? É que eu esqueci de botar aqui na mini bio. O site é reconhecido por sua cobertura da cena brasileira de jogos indie e hoje ampliou a cobertura para cultura pop, ciência, tecnologia e cultura em geral. Então, Lúcio, assim, na boa, isso é uma enorme sacanagem. O cara entrou em contato comigo e eu não respondi o e-mail dele. Tô falando de público, tá? Não vou responder, porque eu vou primeiro ter o registro da marca e eu vou tomar providência sobre isso aqui, tá? E é o que aconteceu no meio do feriado do carnaval. Site clone do Drops de Jogos agora direciona para uma página chamada Ultra Curioso, que é um dos sites dele. Entenda. Vamos lá. O site clone do Drops de Jogos, o dropsdejogos.com.br, agora direciona para uma página chamada Ultra Curioso. A mudança do direcionamento ocorre após a publicação do texto. O site Drops de Jogos foi clonado, entenda o que aconteceu, em 13 de fevereiro de 2026. Mudou para esse site. A página segue o mesmo padrão da anterior, textos genéricos, agora abordando outras pautas. O dono dessas páginas entrou em contato com o Drops após a publicação do nosso primeiro artigo.
Outro lado, no dia 14 de fevereiro, Júlio Mateus, da JMLF Web Media, entrou em contato com esse que vos escreve, afirmando que adquiriu o domínio de forma regular pelo registro BR e que não houve utilização de identidade visual, conteúdo ou qualquer material do Drops original, propondo conversar de forma profissional e alinhada sobre o domínio. Em nenhum momento foi dito de maneira clara que o domínio seria transferido de maneira direta ao Drops de Jogos original. O que aconteceu foi o redirecionamento para outro site, Lúcio. E aí, a história não termina só nisso. Aí é uma informação exclusiva que eu vou trazer aqui para vocês do Meteoro. Agora não está mais redirecionando para o Ultra Curioso. Você clica aqui no endereço e ele voltou. Ah, agora ele foi para o Ultra Curioso. Ele estava redirecionando para o Drops de Jogos sem o logo. Agora voltou para o Ultra Curioso. Cara, que também não é muita criatividade, né? Porque existe o Mega Curioso, que é o site mais famoso, e daí o cara coloca um Ultra Curioso para ser parecido. Não, e por que o cara faz sites com nomes parecidos, gente? Isso é uma coisa muito importante, gente. Eu não sou a pessoa... eu respeito pra caramba a questão dos direitos autorais, mas eu não sou a pessoa que fica enchendo o saco por causa disso. Agora, isso dificulta o meu trabalho. O cara criou uma dificuldade que não precisava. Eu vou criar um site, vou comprar o domínio Folha de São Paulo, folha.com.br, Lúcio. Eu vou arrumar problema com a Folha de São Paulo. Você cria outras marcas. Você cria outras questões. A questão de a marca Folha, você pode ter a Folha de Pernambuco, você pode ter a Folha do Espírito Santo, você pode ter outras variações. Agora, o nome do site é Drops de Jogos. Eu não abri mão desse nome. Eu fiz uma mudança, inclusive, do nome, porque agora a gente aborda outras pautas para Drops. A gente assina como Drops quando vai para cultura pop, por exemplo, quando vai para ciência, quando vai para outras pautas. Mas o Drops de Jogos é um nome que eu não abro mão, é 10 anos de história. Uhum. Aí vai um cara X e compra, já tá errado na compra. Aí eu tive a informação da propriedade intelectual. Claro que eu vou me manifestar. E esse não é uma prática incomum, né? É uma prática muito comum dessa galera chamada de cambista de domínio. Inclusive tem um caso recente nos Estados Unidos, muito curioso, Pedro, que não é igual, né? Porque não é algo que já existia, mas é o que esses caras fazem, o cambista, né? Olha só, vou colocar aí na tela, que o ex-roteirista do South Park revelou que comprou os nomes de domínio do Centro Trump Kennedy em agosto. Matéria de dezembro de 25, né, aqui da Animation Magazine, que puxou lá do Washington Post. Ele comprou aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal ver, o TrumpKennedyCenter.org e o TrumpKennedyCenter.com, comprados por Toby Morton, um comediante e ex-roteirista do jornal The Trump Kennedy Center, South Park e Mad TV. Isso porque o Trump já anunciou que tem interesse em trocar o nome, né, do Kennedy Center para Trump Kennedy Center. Então ele foi lá e se antecipou, mas é isso que o cara fez. O cara simplesmente é um cambista de domínio. Segundo ele, até o momento, ninguém do governo Trump contatou ele a respeito dos domínios Kennedy Center, até porque ainda está em discussão, né, sobre a legalidade dessa mudança. Mas o cara que vê uma oportunidade, entre muitas aspas, e se joga na frente, né? E isso é muito comum, O problema é que daí os caras querem prejudicar, né? Fazer esse tipo agora, gente, eu não sou o Trump, né? Exato, e ainda mais direcionando para um site com o mesmo nome. Se for só o domínio, mas direcionando para um site com o mesmo nome, com um logo diferente, cara, é má fé, né? Me parece má fé, pelo menos. Perguntaram aqui, né, o SafePath, né, ele te pediu quanto para devolver o domínio. Então, eu não vou conversar. Ele tem que devolver. É uma questão ética. Porque é o seguinte, o cara aí zoou o Trump, tudo bem, é um político. O político é uma coisa. Eu sou um jornalista, gente. Eu sou um jornalista com carreira. Ele vai tomar assim na mão grande, eu vou falar em todos os lugares que eu tô presente. Não, Lúcio, você quer um preço para devolver o domínio? Por que ele não devolveu antes? Era para ele ter devolvido no dia seguinte. Entendeu? Desculpa, foi mal, errei, fui moleque. Bom, olha só. Você que vai acessar, acesse o original. Drops de Jogos, aqui ó, o arroba do Pedro tá aqui, ó. Arroba Drops de Jogos. .ai.com.br
Ou no Portal Y, os links estão todos lá para o site original, não tem cópia e não tem outras questões. Ética, Pedro, ele nem tem ética, ele espera a judicialização, não tem nada a perder não, ele tem a perder sim. A imagem dele já foi pro Beleléu nessa. Ó, e você que tá assistindo, você já passou por algo parecido? Conta pra gente nos comentários, que a gente vai ler todos os comentários aqui. Eu quero saber se você já passou por algo nesse sentido. Ou se você é um cambista de domínio, comenta aqui embaixo também. Grande abraço, até a próxima.